E aí galera, eu tô abrindo aqui Kytaria Fables, lançado agora de 2 de setembro de 2021, desenvolvido pelo estúdio indonésio Twin Hearts e publicado pela subsidiária inglesa P-Cube. É um jogo que mistura aventura e action RPG, com sistemas de crafting e farming, né? Então uma misturazinha aí, com um pouquinho do Stardew Valley bem simplificado, um pouquinho de action RPG como Cat Quest 2, mas até mais simplificado também, né? Alguns dialogozinhos, aquela coisa meio que de um RPGzinho bem leve, e o co-op dele é local, para 2 jogadores. Então, ele tem algumas características um pouquinho diferentes do usual, assim, do que eu tô acostumado. Como eu falei, ele é um action RPG, mas não tem sistema de nível, por exemplo. Né? Ele tem uma progressão bem específica, que é bem focada num grindzinho também, né? Como jogo de nível, mas é mais focado nos itens, no loot que você pega deles para usar o sistema de crafting. Eu devo ter jogado ali umas 8 horinhas dele já. Não sei o quanto longe fui na história, né? Não cheguei a zerar. Testei um pouquinho o co-op local, bem bacana também. Vou começar aqui pelas opções. Então, a gente tem o idioma aqui em português, vários idiomas. Frame rate e tal, números. Não lembro se está no padrão, se já mexeu algumas coisas. Aí aqui em vídeo, mais algumas opçõezinhas. Gráficos. Mais opções avançadas de gráfico, legal. E som, várias opçõezinhas. Além das barras comuns, né? 2 checkzinhos aqui que você pode desativar caso te incomode esses barulhos. Depois eu vou testar o co-op local lá no final do vídeo, né? Por hora eu vou começar uma nova partida de um jogador. Aí eu tô com um save aqui, ó, com 8 horas de jogo nele. Vou começar um novo jogo. Depois eu entro até naquele save se for necessário mostrar alguma coisa dele. Mas eu acho que eu já vi, assim, boa parte do que o jogo tem a oferecer. Não sei se liberaria novos sistemas ou algo assim, imagino que não. Até saiu um patch, tô conferindo um dia antes do lançamento, né? Saiu um patch hoje e não sei o que mudou. Dá pra mudar, pular esses vídeos, tá? Aí eu seguro B pra pular. O protagonista é um personagem, um gatinho, tá? Ele tem vários animais no jogo, na cidade, não é um jogo só de gatos. Como o Cat Quest 1 era, né? E o Cat Quest 2 era majoritariamente de gatos também. Tem alguma semelhança entre ele e o Cat Quest 2, porque são da mesma publisher, né? Da P-Cube. Mas não são os mesmos devs, não tem nenhuma relação direta. Ele tem um focozinho nessa história dele, tem muitos elementos de história, de diálogo. Tem até alguns diálogos com escolha de opção. Eu acho que não faz diferença nenhuma, pelo menos os que eu vi parecia que não fazia diferença, era só pra interação mesmo. Na prática, achei um jogo muito bacana, tanto que eu joguei muitas horas e continuei jogando, depois parei porque eu fui jogar outras coisas. Mas é um jogo bem bacaninha, é meio cansativo um pouquinho o grind dele, da progressão. Mas é bem bacana, é bem divertido. Para quem gosta de um action RPG mais casual, um jogo de aventura com mais ação, basicamente. Acho que é uma boa pegada. O co-op dele também é bem bacana, né? Acho que é um jogo muito legal para se jogar com uma criança, né? Com alguém que não seja gamer, também dá certo. Ele é um pouquinho difícil em alguns momentos, quando a progressão não te carrega. E é difícil a progressão de carregar nele, porque é muito demorado avançar na progressão com o crafting. Então você acaba tendo que aprender a jogar mesmo, tem que se virar. Então olha só, tem aqui 2 personagens, esse Macaron é um carinha que te segue. Aí você tem que ficar apertando A nos diálogos, acho meio cansativo isso. Gostaria de ter um skip. Então analógico esquerdo eu ando, ou no WSD, né, ou nas setas. Aí eu posso apertar E no teclado ou clique esquerdo para pular os diálogos. Melhor do que ficar gastando o botão A da... Olha, eu falei para equipar uma arma. Aí eu aperto Tab ou Select para abrir esse menu. E... botão direito equipa. Ele não tem drag and drop, ó. Né? Não foi feito para mouse, né? Acho que nem tinha mouse antes, eles colocaram depois, se eu não me engano. Então eu coloquei a espada, tô equipada a arma. Vou falar com o bichinho de novo.
Essas linhas aqui eu achei que era uma coisa de debug, tá? Mas não, é algo fundamental do jogo para determinar cutscenes, final de fase, tá? Então é sempre bom prestar atenção nisso. Quando tá vermelho você não pode cruzar por algum motivo, tá bloqueado temporariamente. Quando tá azul, tá desbloqueado. Se você pisar ali, você causa um trigger ou muda de fase. Ó, vamos ajudá-la. Eu não sei, vou falar, eu não sei. Então não faz diferença nenhuma, entendeu? Não tem como você não ajudar a menina. Eu falei que eu acho que o diálogo é bem secundário. Olha o barulho dos bichos. Aí aqui eu vou chamar a galera que já jogou Ragnarok Online. Olha esses barulhos que o jogo vai ter. Primeiro desses bichinhos andando. Exceto esse barulho. Mas o barulho deles andando. Ó, X ataca, ou o botão esquerdo, o botão direito, né? Olha esses barulhos, gente. Eu não consigo acreditar que isso não é do Ragnarok Online, porque é muito parecido. Terminei a quest. Ian é o nome do protagonista, não dá pra mudar o nome. Aí fui teleportado pra cidade. Essa é a primeira cidade do jogo. Fica um bom tempo nela, toda hora vai voltar pra ela. As trilhas sonoras do jogo eu curti bastante, achei bem legalzinha. Aí é um waypoint. A gente teleporta para alguns locais. Paul Village, ou Vila Patinhas, eu acho é o nome dela em português. É, Vila Patinhas. Vovô. Agora reparem nisso. O cara é um bode e o neto dele é um coelho. Eu não quero pensar no que aconteceu nesse dia. 2 vezes, né? Aconteceu algo estranho para chegar nisso. Ou não é um coelho, nada deve ser um coelho, assim, é um rabo de coelho, né? Só pode ser um coelho. Ovelha não vai ser. Enfim, é estranho. O cara é o Oliver. Macaron Nyanza von Bigodes. Aí já soltou o nome completo do protagonista. Antiga casa do tio Paine. Bom, você é neto do tal do Paine Thunderburn. Aparentemente era algum herói da cidade e tal. É o avô do protagonista. Não dá nem pra garantir que ele era um gato, né? Pode ser qualquer outro animal nessa loucura desse jogo. Aqui é sua fazendinha. É aí um momento meio Stardew Valley, né? Que você começa, entre aspas, herdando uma fazenda, né? Mas a parte de farm é bem secundária, bem simplesinha, tá? Não é nada, não dá pra comparar com Stardew Valley e jogos similares. Bem secundária, é só uma fonte de renda, basicamente, uma fonte de recursos para você criar poções e tal, que eu nem cheguei a criar. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou mostrar, o jogo tem um relógio ali em cima, tá? Então tem essa questão de dia e noite, como Stardew Valley, mas você não precisa dormir nunca, você pode ficar rodando aí numa boa, só que se você morre, você respawna na sua cama. Deixa eu dar um pause para não correr o tempo. Você respawna na sua cama e 7 horas da manhã, então aí você perde um dia. Não sei se tem um problema algum, que se alguma coisa no jogo muda nisso, né? Lá em cima à esquerda a gente tem a minha vida, né? Vida atual barra vida máxima. Abaixo a gente tem uma barra de estamina, que é meio que mana também pra magia e tal. Só é usado pra skills, não é usado pra ataques, nem rolagem, eu acho. Ali embaixo, à esquerda, eu tenho uma barra de skills, né? Então 4 slots de skills ativas. E à direita ali dele um slot de itens ativos, tá?
Basicamente isso. Aí aqui eu tenho o menu. Então no menu, primeira aba, a gente tem aqui a mochila. Eu tenho duas linhas de itens que eu posso ter. Dá pra você depois destrancar essas duas linhas aqui comprando expansão da mochila, com um NPC que aparece na cidade de vez em quando à noite. Aí aqui nessa aba, itens fixados, você consegue no sistema de crafting do jogo marcar um item como favorito, ele aparece aqui pra você lembrar o que precisa pra construir ele. Então a gente tem só 4 slots de item, né? Espada, armadura, capacete e acessório. Aí aqui nos botões de reorganizar... Acho que nem vai funcionar, é ordenar, tá aqui embaixo. Você ordenar os itens e tal, né? Aí aqui do lado a gente tem missões ativas, são as quests, itens de missão e missões concluídas, né? Só um histórico para acompanhar. Atributos, então você vê que o jogo tem um sisteminha de atributos como se fosse um RPGzinho, né? Com cap, inclusive, das coisas, ó, 9/9, que é o limite. Aí aqui a gente tem ofensivos, outros status específicos, ó, roubo de vida, danos elementais... Penetração física e mágica, deve ser por resistência, né? E defensivos são as resistências, né? Dano físico ou mágico, que são os 2 tipos de dano. E resistência a status negativos, né? Atordoamento, congelamento, queimadura... Poção? Deve ser tradução errada isso aqui. Aí lentidão. Aqui do lado a gente tem as habilidades ativas, vão ter várias abas ali em cima, tá? E aí você vê o custo de mana, descrição da skill, etc e tal, tipo, né? Enfim, as coisinhas, por enquanto só vai ter essa skill. E aqui um local para você revendar controles. Olha que legal, achei muito bacana isso, porque no co-op cada player tem o seu menu, né? Então aqui eu tenho o controle e o teclado também para poder ver os botões. Então você vai usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, E e F de interação, mapa, bastante coisa, né? Ó, atalhos de loja, atalhos de inventário. Bem bacana, bem bacana. Vamos abrir o mapa aqui. O M que vai. Então aqui é o mapa, tá? Tem como você afastar. Então aqui você vê todas as fases, né, entre aspas, que o jogo vai ter. Então atualmente eu tô aqui, depois pra cá, pra cá, pra cá. Aí você vai depois abrindo os outros locais. Alguns locais vão estar travados ainda por questão de história, tá? Alguns outros exigem uma quest pra você passar deles, assim por diante. Então é um mapa que, né, se for só isso aqui mesmo, não é tão grande assim. Eu devo ter explorado quase tudo ele já no meu outro save lá de 8 horas. Faltava alguns locais aqui em cima. Isso aqui que faltava. Parece que já tinha tudo andado. Mas tinha muita missão ainda por terminar. Tá? Então é isso. Aí ele falou pra eu vir aqui. Aqui é um lugar que você salva o jogo. Ele tem um autosave, tá? Tome cuidado para não substituir um slot de outro save. Você tá vendo que ele meio que mistura, né, as coisas. Tipo o save do meu outro lá de 8 horas com esse aqui que eu acabei de criar. Aí aqui é um local de itens cosméticos que você pode trocar seu personagem e outros itens cosméticos que eu acho que são DLCs do jogo. Não sei se tem outra forma de destrancar isso aqui. E aqui é o lugar que você dorme e acorda no dia seguinte. Ele também dá um autosave sempre. Ou se você morre, ele dorme também automaticamente, né? Te teleporta pra cidade e sua fazenda e dorme. Então o X ataca, o botão esquerdo, o botão direito rola. Aí você vê que tem uma barra de estamina ali específica da rolagem, né? Aqui é um local que você pode vender itens, tá? Você coloca um item aqui. Deixa eu ver o tempo. Vou vender um de cada um desses itens pelo seguinte. Quando você vende um item... Ó, ele tá falando preço de venda 20. Quando eu vender esses itens de fato, que é quando virar o dia, ele vai mostrar pra mim nos itens o preço, tá? Então é interessante tentar vender um de cada item. Ó, um dummy pra você testar dano, né? Aí a minha skill é o left button. Ou 1 no teclado, né? Ela tem um cooldown. Aí como é que é? Essa mana aqui, essa estamina, ele não recupera sozinho. Ele recupera quando você bate com o ataque normal, ó. Tanto pra magia quanto pra skills. Aqui eu tenho uma chest que ainda não vai ter liberado. Outra chest que eu posso construir. Aqui são locais que você pode pegar recurso. Ou pode pegar madeira e pedra desses locais. Demora um pouquinho pra destrancar isso, viu? Aqui você enche o negócio de molhar as plantas, regador. Acho que o crafting vai demorar um pouquinho, essa parte de careta e tal. Não lembro se já pega agora ou depois.
O jogo tem hora que é muito diálogo e às vezes fica um tempão sem ter diálogo, entendeu? Quando você tá entre uma quest e outra, ou grindando, né? Então... Mas eu particularmente me canso de ficar apertando o botão. É muito diálogo, por assim dizer, né? Ó, ele perdeu a bolsa. Fala em orcs. Fala do comandante orc, eu já explico isso. Fala, tem coração. Uma para reabastecer vida. Então não recupera a vida sozinho, tá? Você tem que usar itens consumíveis para recuperar a vida ou dormir na cama. Aí ele falou pra eu... E... Ali, ó. Tá vendo que tem um azulzinho, né? Em cima do lugar, é o lugar da quest. Deixa eu só ver um negócio aqui, essa chest abre. Aí aqui tem mais itens pra eu pegar, ó. Tem um botão que é mover, que ele já pega automaticamente tudo. Então eu peguei que tava nesse baú. Aí esse carinha é um carinha que vende essas coisas. Aí você vê que já tem coisa de crafting aqui, ó. Eu tenho que oferecer 2 trigos e 10 moedas para ganhar farinha, né? E óleo 2 milhos, 10 moedas. O crafting do jogo é só isso. Aí aqui tem outras receitas para liberar depois. Moedas de missões. Esse aqui é um NPC para você craftar melhoras de equipamento, tá? Então, ó, por exemplo, eu tô com espada de iniciante. Para eu fazer uma espada longa, eu preciso da minha espada de iniciante. Preciso de 30 fichas orc, 5 pedras de ferro e 2.000 pratas, que é a moeda do jogo. Tá? Então eu vou marcar esse fixar item. Tá vendo ali embaixo tem fixar item, né? No T ou no Y. E ele já marca pra mim exatamente esses equipamentos aqui pra não ter perigo de eu vender sem querer. Na outra aba são os arcos. Então eu teria que primeiro fazer o arco de iniciante, que é meio que podrinho, igual a minha espada. Você vai dar 20 de dano, esse aqui dá 15, mas tem crítico, né? Posso marcar também. Depois, com o arco de iniciante você faz esse, com esse você faz esse, assim por diante. Então é uma progressãozinha. Você pode marcar um por vez ou marcar tudo já, né? Pra não ter perigo de vender as coisas que vai pegar depois. Pode marcar tudo sem problema nenhum, se você quiser. A não ser que você falar, ah, não quero arco. Então beleza, não fixa nenhum deles, né? No co-op é mais complicado ainda, que você tem que fazer, né, um item pra um item pro outro. Então você tem que grindar o dobro no co-op, basicamente. Então eu acho que às vezes é mais interessante um ficar com espada e outro ficar com arco, né? Pra não atrapalhar tanto um outro. Aí aqui a gente tem os itens de crafting. Que são os upgrades, né? Prata e ouro, então por padrão é bronze. Aí se transforma de bronze em prata e depois de prata em ouro. É bem padrão, por assim dizer. Não quebra, tá? Nem nada nesse jogo. Eu, graças a Deus, detesto isso. Aqui é o local onde você consegue fazer esses lingotes dos três minérios. E chaves também com esses minérios. Essas chaves você abre umas chests fixas do mundo, tá? Basicamente já cobri boa parte da progressão do jogo. 99% da progressão é aquilo ali, tá? É craftar os recursos e juntar dinheiro e fazer, ó, tem os lugares para você minerar e tal, mas eu não tenho ainda os itens, vai demorar um pouquinho para liberar. Então vamos lá fazer essa missão aí inicial. Aqui é os waypoints, não vai ter nada, né? Só posso teleportar para cá. Vamos lá, primeira área do jogo. Ó, vai ter uns baúzinhos. Não respawna, tá? Baús. Então, o que eu quero mostrar pra vocês? Ó, o inimigo, quando ele for me atacar, vai ter essa zona de ataque dele, né? Diferente do Cat Quest, que era sempre um círculozinho, né, ao redor do inimigo, esse aqui costuma ser um cone, né? Mas tem círculos também, tem outros cones de outro formato, com mais ângulo. Enquanto você rola, você é totalmente vulnerável. Mas enquanto você casta uma skill, você é totalmente vulnerável. Então é muito perigoso, às vezes, você abrir o combate com uma skill. Geralmente é melhor você esperar pra dar uma esquivada do inimigo e soltar a skill, né? A não ser que seja uma skill que já mate de vez, né? Então a única forma que eu tenho de aumentar o meu dano é ou pegando uma arma melhor, dando upgrade na minha, ou pegando skills diferentes, né? Então você vê o seguinte, eu tenho uma transição de mapa pra cá, que deve ir pro lugar que eu preciso ir. É aquele aí embaixo à esquerda, e uma outra transição acima. Então, eu iria para esse campo Patinhas do Oeste, e o outro talvez eu iria para lá. Na verdade, sim, eu acho que um vai lá para cima e o outro vai para esse campo Patinhas do Oeste. Então tem que ir para ele primeiro. Então vamos para baixo. Então o jogo tem disso. Várias áreas você pode ir direto para outra. O jogo não deixa tão claro exatamente que área que é. Então você meio que tem que memorizar com o tempo. É um dos desafios do jogo, por assim dizer. Bem simples, né? Deu certo. Tô aqui, dele eu vou pra cá. Não sei se tem só uma transição aqui, tem mais de uma. Já deve ter inimigo novo por aqui.
Ó, tem uma ponte ali pra cima. Aí aqui, olha só, já apareceu um bicho diferente. Esse é um bicho que é tipo um chefão, né? No caso ele é até passivo, só vai me atacar se eu atacar ele. Só que ele tem muita vida. Então você até mata ele numa boa atacando, mas demora. Ó, aqui já vai ter bicho novo. Que é bem mais tanque que o outro, né? Dropou essas vinhas, que é usado pra fazer um upgrade de arco. Ó, ponto de controle. Se eu morrer, eu respawno aqui, não sei. Acho que não, né? É só pra eu poder teleportar pra cá depois, na verdade. Morrer sempre respawna na cama lá. Confundi agora. Aqui é um lugar que vai ser uma quest depois, tá? Pra entrar aqui uma dungeonzinha que respawna uma vez por dia. Tem um chefinho no final também. E é mais fácil do que o chefe Gosminha que tá aqui. Então, esses chefes de mundo, como esse da Gosma, que tem coroa em cima, essas auras e tal, tem vários locais que tem eles, né? Então, assim, matar ele com a arma inicial demora bastante. E ele vai me dar algum item que vale relativamente bem, assim, uns 500 de ouro, sei lá, coisa que no início é muito, né? Você vê que é o dinheiro que eu tenho. E é usado também para upgrade, eu acho, do arco, eu não lembro agora, para craftar o segundo arco, né? Mas você vê que é bem tranquilo, né? Ó, aí você vê que vai anoitecendo. Acho que eu nem vou terminar de matar ele aqui não, vai demorar muito. Vambora. Mas pegaram a ideia, né? Só uma questão de tempo. Como não tem equipamento adequado, né? Então esse é o grind do jogo, entendeu? Mata o bichinho, pega o item, acabou nessa fase. Faz uma transição, volta lá. Ó, cheguei na fase que eu precisava. Onde tá a missão, o item da missão. Ó, já tem orc aqui. Eles dropam aquele item que é de upgrade da minha espada, né? Precisa de 30. Ó, esse aí. Ficha de orc. Aí tem um sistema de trava de alvo, ó. Onde ele automaticamente ele já ataca na direção, sem você apertar andar na direção. É bom principalmente para ataque à distância, tá? Ataque perto não é tão assim eficaz, não. Não vejo tanta vantagem. Ó, dropou carne crua que recupera a vida. Eu acho que essa área não tem orc normalmente, tá? Tá tendo orc agora porque é por causa dessa missão. Falou que os orcs invadiram, né? Porque aqui geralmente não é orc não, aqui é outros bichos. Dá uma explorada, ó. Aqui é um lugar que vai ter transição depois pra essa muralha ali pra baixo, que já é perto de uma outra cidade. Devo demorar um pouquinho pra chegar nisso. Tem muita história pra desenrolar até lá. Ó, mais uma área fechada que eu não sei pra onde vai. Nossa, será que vai ali pra cima direto? Eu não sabia que tinha isso aqui, não. Ah, tá, o lugar dos orcs. Que é a Fortaleza Orc. Ó, peguei bolsa do time, é um item de quest, né? Então não ocupa slot normal do meu inventário. Ou ocupa aquele outro slot, né? Que é específico de item de missão. Você vê quando eu rolo, se você olhar ali em cima à esquerda, embaixo da minha estamina, ó, aparece um iconezinho, que é tipo buff e debuff ali também, tá? Aí tá a noite muda alguns inimigos, né? Alguns spawns. Ó, tem um morcego, chamado Felpudo. Ó, tomei o ataque porque eu usei skill, né? E não consegui esquivar. Vou dar uma corrida. É muito comum esse trabalho de fazer transição andando, tá? Nas fases. Porque tem poucos waypoints no jogo, no geral. E às vezes a forma melhor de voltar é você morrer. Como não perde mais nada, eu acho, né? Não perde dinheiro nem nada. Você morre e já volta instantaneamente pra cidade e só perde às vezes um pouco de tempo, né? Aí você vê o seguinte, ele mostra também, ó, a seta azul é a direção que eu tô andando e a seta vermelha é inimigos próximos, olha só. Ele meio que tem um indicadorzinho. Nossa, errei bonito aqui. É um sistema que geralmente eu nem olho, mas quando tá à noite eu acho mais fácil de ver, né? Fica meio que brilhando pelo contraste, é mais fácil de ver. Sempre esqueço dele. E à noite eu lembro que ele existe.
vou tentar dar uma seguida na história mesmo por enquanto, que é bem importante para destrancar mais elementos do jogo, né? Cadê o carinha? Aí, olha só, talvez o carinha que eu iria entregar a bolsa vai estar dormindo agora porque tá na noite. Eu vou ter que dormir. Aí você vê, eu poderia ter morrido pro rei lá, numa boa, já ia ter voltado, já ia estar de manhã. Compensa, né? O que eu vou fazer? Eu vou vender itens aqui, tá? Tudo que eu tiver um item só ou não tiver vendido... Opa, tudo não. Vou vender só um. Aí você vê que eu vou vender essa maçã também, uma maçã. Vou vender um desses itens que é usado para upgrade de arco. Um desses que é de upgrade de espada. Uma carne crua. E uma asa de morcego. Eu poderia vender tudo, mas como eu quero guardar um pouquinho os itens por enquanto, vou vender só isso aqui e dormir. Eu vou ganhar uma graninha. E vou poder depois saber o preço dos itens. É legal saber o preço, porque às vezes você vai ficar com o inventário cheio, especialmente no começo, e você fica entre jogar uma coisa fora. Aí você pode jogar fora o que menos vale, né? Ou o que menos você tem também. Já que estaca os itens, né, infinitamente, por assim dizer. Ó, vendeu tudo que tava lá. Preço de venda de cada um, não é nada fenomenal. Eu dei um autosave também. Aí se eu vier aqui no meu inventário, ó, preço de venda, 15 prata, 5, 15, 10, 25, 25, 10. Então você vê as duas coisas matadas pelo Orc, né, dá 25 cada uma. Por enquanto é a minha melhor fonte de grana, né. Então eu poderia ficar juntando as moedas dele. 25 cada um morto, nem sempre dropa. E o outro lá, né, a carne, poderia vender, né? Na verdade, a carne que nunca sempre dropa, não é sempre que dropa. Aí. Vou pegar a missão. 100 pratas, então outra fonte de dinheiro é isso aí. Fazer missões, especialmente no começo. Ó, já falou de um carinha importante pra eu ir atrás dele. Aqui é o sistema de farming do jogo. Mas eu ainda não tenho as ferramentas, então não faz sentido eu comprar. Vou falar com esse cara aqui. Nada por enquanto, eu tenho que ir lá falar com aquele cara. Aqui é o local que aparece o vendedor à noite, tá? Que vende o upgrade da mochila e várias outras coisas meio caras. É bom ficar de olho aí toda vez à noite que você passar pela cidade. Ver se ele tá por ali, não vi um padrão ainda de dia ou horário, sabe? Todo 10º dia ele aparece, não sei exatamente o que é, né? Dia par, dia ímpar, se tem algum padrão. Aí olha só, eu tenho que ir pra cima agora, tá? Então eu vou direto, você vê que tem estradazinha, né? É que tem o texto por cima e atrapalha um pouco, mas dá pra ver sim que tem um local ali que dá pra subir. Aí você vê que o inimigo sempre dropa esse muco, né? E o muco vale o quê? 5. Então cada um que eu matar é 5 de dinheiro. Pelo menos, garantido. Então, é uma coisa que nada. Nossa, ó. Travar não garante nada pra corpo a corpo. Vamos lá. Muito importante esse carinha aqui, os diálogos com ele. Ó, mais desse bichinho. Aí aqui já vai ter uns negócios de você quebrar, ó. Geralmente cai só moeda disso aqui. Entrei sem querer, mas tudo bem. Sem problemas. Esse é um sábio bem rabugento, por sinal. Vou dar uma aceleradinha no diálogo. Quem quiser ler, dá um pause aí no vídeo e lê a fala, senão vai demorar muito. Falei, é muito diálogo. Essa é a parte que eu cansei dos diálogos do jogo, basicamente. Mas depois eu resolvi ler e tem umas coisinhas bacanas, realmente. Algumas traduções não são muito boas de palavras, assim, meio raro, mas acontece. Outras são muito bem feitas, é estranho a inconsistência. Talvez arrumem com atualizações posteriores, né? É sério? Nem sei. Como eu falei, eu acho que não faz diferença nenhuma o que você escolhe, né? Nossa, só uma opção de diálogo. Uau!
Ó, me deu um livro misterioso. Agora vai ser uma perdinha de tempo. Sumo aqui. Ué, tem que andar. Nada aqui é fake. Uma chest bem ali, vamos lá. E ela. Ó, ainda tá fechado esse lugar, né? Não consigo ir ali. Ó, você vê que esse bicho tem uma resistênciazinha ao meu dano, né? Esse aqui é um dos poucos bichos que é meio que neutro, tá? No jogo, a maioria é agressivo quando tiver. Aí se você andar rolando, né, a forma mais rápida de andar no jogo vai ser isso. Tem os itens lá na frente de acessório que dão move speed, tá? Acho que o último dá 50% de move speed. Então nem cheguei perto de pegar, mas... aí deve agilizar um pouquinho o jogo, né? Mas tem muita transição de tela também, tem toda essa parte que pode atrapalhar um pouquinho. O ideal é ter mais waypoints, né? Facilitaria um pouco. Ó, não tem ninguém com alguma coisa em cima. Eu entreguei o livro pra ele, ele folheou. Irem pra casa, lerem o livro. Pronto, já falou o que eu devo fazer. Fazer mais ou menos aquela vez de vender item aqui, né? De item que eu não vendi item ainda. Ó, esse é um item que eu vou vender, mas eu não recomendo vender, tá? Porque ele tem um uso depois bem importante de estancar skill. Carvão também é muito importante, não seria bom vender, mas vou vender um de cada. Né? Posso vender mais desses para liberar slot. Vou vender esse aqui que eu não vou fazer esse arco. A espada eu vou deixar, talvez eu faça ela. Eu sei que é usado em quest também, alguns itens depois. Por enquanto eu vou deixar aqui. Vou vender esse leite. Ó, você vê que leite ele recupera vida e dá um buff de velocidade, né? Então tem muitos itens que tanto restauram vida quanto dão buff, tá? Outros só restauram vida, como esse coração. Vamos lá, ele falou para eu ler o livro. É um livro de feitiços. É proibido. Já imagino que vai acontecer algo, né? Ó, a sombra bugada. Queria achar um livro desse pra mim, gente. Folheia rapidinho. Ó, alguma moagem aqui. Monólogo. Ó, habilidade mágica desbloqueada. Habilidade obtida, bola de fogo. Então, peguei minha segunda skill. Que já é uma skill de magia, né? Propriamente, elemental, de fogo. Passou o dia. Então, dormi. Missão aceita, aprendendo magia. É o spoiler, né? Então tá no left trigger, tá vendo ali embaixo à esquerda, né? Left button, skill com espada, left trigger, bola de fogo, gastando 2 bolinhas. Eu posso travar alvo e... 3 bolas de fogo soltadas. Uau, como você fez isso, Mr. M? Ela vou ter que voltar lá no urso da Coca-Cola. Muito sábio da parte dele me dar um livro de magia sabendo que eu soltar magia. Era a forma dele falar, né? Se eu conseguir soltar magia, eu sou neto do cara. Se não conseguir, eu não sou. É que ele assumiu, aparentemente. Vamos lá tudo de novo, andando.
Tá, não tem jeito, tem que fazer essa missão, tem que ter essas paradas aqui. Anda pra lá, anda pra cá. É boa parte do core do jogo, é isso aqui mesmo. Agora a diferença é que eu posso soltar bola de fogo, né? O Fireball deixa o inimigo às vezes pegando fogo, tá? Toma dano por segundo também. Aí naturalmente de vez em quando tem que dar umas batidas pra recuperar a estamina, né? Senão você não consegue mais soltar. Você vê que eu mirei num e acertei o outro que tava na frente, né? Ai, tomei ainda. Vamos lá. Urso da Coca-Cola. Diga pra mim. Ó, já tem várias coisas aqui. Anti-magia, magia é algo proibido. Reunir relíquias. Por que eu? Então precisa de magos para isso. Tenho que pensar. Vai. Ó, aqui é um local que você vai poder bindar as magias que você aprendeu para os seus controles, tá? Então você pode pegar 4 magias depois que você aprender e bindar. Então tem essa magia aqui, tem a magia de arco, uma de bola de fogo, né? E nenhuma de outro elemento. Então são os 4 elementos: fogo, terra, vento e água. E magia de espada e arco que variam de acordo com a arma que você está utilizando, né? Por enquanto só tenho essas. Eu topo. Masmorras. Ó, pra não contar pra ninguém que eu solto magia. Senão posso virar churrasquinho, provavelmente. Eu vou ter que ir lá pegar essa relíquia e trazer pra ele, tá? Essa é a minha primeira missão. Já é a primeira dungeon que eu vou fazer. Aí eu tenho que voltar lá de novo. Aí qual que é a questão? A dungeon tá ali embaixo. Ou vou descer aqui, pegar aqui, né? Ou volto pra cidade e pego o teleporte. Vou ser malandro e pegar o teleporte. Eu achei mais rápido, provavelmente. Eu já vou sair do lado da dungeon. Eu só fiz uma dungeon, tá? Em 8 horas de jogo, eu não achei outra dungeon ainda. Tinha muita quest, teve um grindzinho, eu fiquei querendo upar a arma, joguei em co-op, perdi bastante tempo fazendo graça, né? Enfim. Com crafting também. Aqui, ó, vou teleportar pra cá. Vai ser do lado da dungeon que eu preciso ir. Ó, só pra mostrar, tá vendo? Já tô no lugar e já tô na entrada, então vamos lá. Você viu que antes não dava pra entrar, agora dá, né? Ó, primeiro andar. Eu não tô com vida cheia, né? Eu perdi 3 de vida pro bichinho. Tem um item que dá roubo de vida depois, tá? Não sei se eu vou conseguir pegar aqui no... Tem alguns inimigos que atacam mais rápido, tá, do que outros. Não vou pra tudo? Eu acho que eu vou. Acho que tem umas chests aqui às vezes. Ó, dropou 3 itens agora. Chest. Não, baús e chests. Três maçãs. Eu falei, essas maçãs depois tem uma quest que usa 10 maçãs, tá? Eu sei porque eu tive que vir aqui farmar elas, porque eu tinha gastado tudo comendo pra recuperar a vida. Bem chato isso. Detalhe é esse, né? Como os itens são consumíveis de recuperação de vida, você tá basicamente comendo dinheiro, né? Porque você poderia estar vendendo eles.
custa meio caro você recuperar a vida. E aí o roubo de vida é uma boa. Pegar ele o quanto antes ajudaria um pouquinho, né? Você vê a vantagem da skill da espada, né? Eu consegui acertar os dois inimigos com ela. A Fireball é meio difícil, né? Geralmente ela só pega um por cada Fireball. Ó, outro inimigo novo. Ó, só a área dele. Ó, ele ficou pegando fogo. Espera ele morrer. Olha lá. 3 itens. 2 itens novos. Vê que eu tive que matar os inimigos, parece, pra liberar, né? Pra eu poder andar na próxima zona, parecia. Tive a impressão que ele não deixou eu passar sem matar, vamos ver. Ah, fica vermelho, tá vendo? Ele meio que me obriga. Nessa primeira vez que eu tô fazendo a dungeon, pelo menos ele me obriga a matar todo mundo, né? Depois você fazendo a dungeon, eu acho que não precisa. Ó, dropou só um item agora. Minha mana tá bem baixa, né? Vou bater um pouquinho nos carinhas aqui. Você vê que dá pra tranquilamente entrar em combate com muito inimigo, né? Só não dá pra acertar uma caixa às vezes. Portobello, acho que é um cogumelo de recuperar a vida. Ó, aqui vai ter o primeiro chest que vai pedir uma chave pra mim. Uma chave de prata. Chaves de prata são um pouquinho incomuns, tá? Acho que eu achei uma só nessas 8 horas, ou 2. A maioria que eu achei era de bronze. Eu teria que craftar uma de prata. Dá pra relativamente fácil você, depois que atingir um lugar lá, pra você farmar prata, ouro e bronze. Mas demora um pouquinho pra chegar até lá. Chefe. Primeiro chefe do jogo. Efetivamente chefe de dungeon mesmo, né? Você vê que ele morre rapidinho perto daquele outro bicho lá, né? Foi. Prontinho. E agora? Mais diálogo. Lembra que eu falei, 8 horas eu não fui em outra relíquia ainda. Chave de cobre, né? Não é de prata que eu precisaria para pegar aquele baú. Então você vê, eu teria que pegar essa chave de prata ou craftar ela, vir nessa dungeon que tá pra trás e abrir aquela chest. E pode ter algo útil ou não, né? Pode ser dinheiro, pode ser recurso, enfim, não sei. Se pode ser algum item também, ó, uma relíquia de poder mais um. Peguei o item que eu precisava. Acabou a dungeon. Como eu falei, eu posso refazer essa dungeon uma vez por dia, tá? Pra farmar. Vou teleportar aqui pra Vila Patinhas. Torcer pra eu chegar no urso antes de escurecer. Mas tem perigo de chegar lá à noite e ele tá dormindo. Tomara que não.
Estaria perdendo um dia. Besteira, né? Ainda tá de tarde. Não lembro se fica à noite às 18. Aí, pronto. Ó, use o meu cadeirão mágico para aprender novos feitiços. Mas ele vai me chutar da casa dele. Ó, vamos pra casa descansar. Já vai te teleportar daqui, então você não tem nem a chance de usar o caldeirão dele. Achei meio sacana, né? Agora deve destrancar o farming do jogo, vamos ver. Cozinheira. Ele falou do crafting do jogo, né? Basicamente, com os NPCs. Pegar material e levar pra eles. Colocar ele na caixa de venda. Tranquilo. Ó, falou de agricultura. Aí aqui eu tenho mais um item para vender. Esse é um item de upgrade, tá? Que vale uma graninha. Quer ver? Ó, tem 15 ali embaixo, né? Ó, ele vale 100. Né? Chave de cobre vale 100 também. Eu não vou vender porque ela é usada para abrir as coisas, né? Então, eu só venderia chave de cobre se eu já tivesse aberto todos os baús de cobre do jogo. Alma Vingativa, ele é usado para comprar magias, tá? Indiretamente. Você tem que juntar 10 dele num NPC. Aí você compra um item que você troca por magia, usada no crafting dela. Então não recomendo vender tudo, assim, é meio tentador porque vale bastante, né? Mas é muito útil para quem quer destrancar magias, principalmente. Vou vender esses cogumelos aqui também. E esses aqui também. Já libera uns slots aqui. Esse aqui também que eu não vou fazer o segundo arco, então pode vender. Tá, eu acho que ainda não vai dar tempo de falar com a mulherzinha, deixa eu ver. Olha o tempo como passa rápido, né? Tipo 1 minuto, 1 segundo. Ele meio que para, né, entre a transição. Não vaza, não vaza, não vaza, não vaza, não vaza. Ufa. Você tem cara de agricultor, cara. Aqui eu acho que o diálogo faria diferença, né? Ó, falou de ferramenta. Eu tenho as antigas ferramentas. Ó, mais quests. Tem um de abelha. Aí todas as quests que são secundárias, parece, né? Você pode aceitar ou recusar. A gente agora vai liberar lá o baú lá da minha fazenda para eu poder usar ele, né? É bom que eu já mostre um pouquinho do crafting do jogo. E da... pegar recursos, né? Minérios e tal. Ó, já vou poder usar. 4 ferramentas, 5 ferramentas. Então primeiro eu vou pegar a ferramenta de picareta. Ah, o que dá pra fazer? Olha só, tem ali embaixo os itens, os locais para você usar itens, né? Então eu vou fazer isso. Vou colocar aqui atalho. 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 Aí apertando aqui o pra cima eu vou aqui pra picareta. Machado de novo. O inventário é quase cheio já.
não precisava ter pego todas as ferramentas, mas foi só pra mostrar. Assim, não tem muito por que andar no mundo com as ferramentas, tá? Não é necessário, no geral é só na cidade mesmo que você vai usar elas. Raras exceções, onde vai ter árvore cortável fora da cidade, fora daqui. Vou aproveitar que tá noite e vou investir nisso aqui, né? Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Ele me deu sementes, me deu 4 sementes de cenoura. Então eu vou pegar essa enxada. Certo? Vou equipar. Pronto, plantadas. E agora falta regar. Tem que regar uma vez por dia, né? A terra ficar molhadinha assim. Aí eu encho aqui. Pronto. Aí tem que desequipar a arma. Eu já poderia largar aqui esse que é usado para colheita, esse que é usado para regar e esse que é usado para arar. Aí eu vou deixar a picareta e o machado porque eu vou explorar um pouco aqui em cima. Só vender item aqui. Vou vender uma da madeira e uma da pedra para ver o preço deles. Dá pra ver que é 5, né? Só de ter colocado ali ele já me avisa, mas é bom. Eu gosto de destrancar isso, sabe? Como se fosse um... tipo bestiário e tal, uma coisa de item assim. Bestiário de inimigo, né? Mas vocês entenderam a ideia. Explorar. Às vezes tem uma árvore cortável por aqui. Ó, tem outro lugar de chave de prata. Essas árvores não são cortáveis, quando elas são, elas ficam brilhando, tá? É bem claro que o jogo deixa pra você saber que você pode interagir. Olha lá, uma ali em cima que é. Tora, 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 tora. Não dá pra interagir. E... ali dá. Ó, esse aqui vai dropar algum minério. Acho que é cobre, provavelmente. Três minérios de cobre. Cinco minérios de cobre ao todo. Não tem muita coisa não, né? Isso aqui respawna de vez em quando, tá? Não sei se quando você dorme, quando você morre, ou a cada X dias, ainda não descobri exatamente qual que é o gatilho de respawnar as coisas. Prontinho. Já posso ir lá devolver as ferramentas lá. Poderia colocar naquela caixa ali em cima também, tá? Mas geralmente eu gosto de deixar pra cá mesmo. Ó, e pra cá. Aí eu vou jogar aqui a tora e a pedra pra não ficar levando. Carvão que é meio raro e a chave de cobre eu vou levar. Vou levar. Lembrando que o meu inventário é meio limitado, né? Então não posso querer levar tudo que dá ruim, né? Vou deixar o cobre aqui que eu não vou usar por enquanto. Aí eu tenho as missões. Colher cenoura, tem que esperar alguns dias para isso. E coletar picada de abelha. Campo no Rio ou Campo da Floresta Leste? Campo do Rio. Vamos lá em Campo do Rio primeiro. Acho que eu posso pegar um teleporte e andar até lá. Acho que vai ser mais rápido do que andando. Talvez o vendedor apareceu aqui, peraí. Sorte eu vou conseguir mostrar pra vocês, não tá ali não. Já deve ter dado uma horinha de gameplay aí, você vê que avançou pouco, né? Relativamente falando. Vou descer pra cá. Ignorar todo mundo. Você matar a abelha. Torcer pra ter abelha à noite.
Acho que não vai ter. Não tá com cara que vai ter abelhas à noite. Eu vou tentar andar pra cá. Vamos ver se vai. Achei que é o acampamento orc. Vai. Isso. Não, é plantação da floresta. Vamos ver se é orc. Qualquer coisa eu consigo pegar. Ó, tem uns orcs diferentes. Tem um orc chefe ali também. Muito bom pra morrer pra ele. Aí você vê que já tem inimigo ranged aqui, né? Olha o que ele dropa, né? Ó, me ferrei, fiz errado. Mais um negócio de chave de prata ali. Arregacei minha mana. Ó, ele dropou bastante coisa. Ah, chave de cobre. Dropou um capacete viking, olha que legal. Não tinha pego isso outra vez. 10 de defesa física. Nossa, ficou lindo. Tá valendo, né? Então, pelo visto, alguns desses locais que você abre com chave são itens equipáveis, né? E talvez seja a única fonte desses itens, sabe? Não tem como craftar eles, né? Ficou de manhã já? Vamos ver. Bom, essa coisa de não ser obrigado a dormir eu já curti pra caramba. O que eu detestava no Stardew era isso. O da estamina que tinha lá. Não curti a ideia. Quero abelhas. Abelhas, abelhas. Nada de abelhas ainda. Então ainda está à noite. Deve ser 7 horas da manhã. Será que é dia? Então, entre matar essa galera aqui, eu prefiro matar orc, entendeu? Acho que é mais útil. Toma cuidado pra não morrer. Quero ver se eu consigo chegar até a próxima cidade, pelo menos. Não, só percebo. Pra mostrar os itens de defesa que tem lá. Aí que eu mostrei aqui os itens de armas, né? A espada e arcos que tem ali. Opa. Ó, fiz tudo errado. Perigoso. Aumenta, ataque todo mundo. Não, geralmente quando eu morro nesse jogo é usando skill mesmo, tá? Ó, vendeu os itens 7 horas da manhã. Então 7 horas vira o dia. Exatamente o horário que eu estaria acordando, né? Onde oficialmente começa o dia mesmo. Sai daqui, cara. Esses emojizinhos, é muita moagem, né? Eles tentaram pegar um público órfão de Ragnarok Online, etc. aí também, né? Ó, minha vida tá bem baixa. Favo de mel, picada de abelha. Preciso de quantas picadas de abelha? 10? 10. Tentei matar 10 abelhas. Se dropar 100%, né? Olha, dropa esse alma vingativa também, legal. Vou ignorar as cosminhas aqui. O personagem guarda a espada, ele anda um pouquinho mais rápido, parece, quando ele faz isso. Olha que beleza, acertei todo mundo. Caramba! Dá pra cancelar o ataque e rolar, ó, mas eu não consegui aquela hora por algum motivo. Não sei se faltou estamina, né? Acho que foi isso. Acho que eu gastei estamina andando. E não tive estamina pra esquivar do ataque. Porrada, né? Quase morrendo. Poderia usar uma comidinha pra me curar, mas eu não vou... Vou viver perigosamente aqui.
faltam 5 ainda. Aqui talvez valha a pena eu voltar e respawnar esses dois, né? E lá vai ter outros inimigos, vai ter mistureba, vai andar. Vamos ver se adianta. Vai. Seis. Aqui já tem outros bichos já. Vou voltar. Não é muito legal fazer isso, mas aparentemente vale a pena, né? Pra passar mais rapidamente das missões. E foi o que eu demorei muito no começo, que eu falei, né? Eu demorei muito nas missões, realmente. Faltou essa malandragem aí. Ó o perigo. Bom, não tem outro por aqui, já vou fazer de novo. Mais garantido do que dar a cara a tapa ali. Sério que não tem ninguém aqui. Sacanagem. Ó a abelha louca aqui. Duas abelhas ali, vou lá. 0 estamina. Ixi, tem uma galera aqui. Aqui é um lugar bom pra um game over, hein? Aí sim, meu amigo. Peguei tudo, peguei tudo. Eu poderia morrer pra voltar, perderia umas horas do dia. Mas eu vou voltar andando. Vamos ver se vai cair o item ainda. Ah, caiu. Picada de abelha. Achei que seria um item de quest que não droparia sem a quest, sabe? Se ela tivesse meio que completa. Ah, e aquele local ali em cima da dungeon, eu não consigo teleportar a partir dele. Eu só consigo teleportar pra ele, tá? São duas coisas distintas. Tem os waypoints e tem os pontos de salvamento, né? Então na cidade você tem os dois meio que juntos. Mas vários locais do jogo se teleporta só até lá. E alguns teleporta a partir de lá. É, coisinha que o jogo fez. Eu não faria essa diferença, não. Acho que é muita complicação e limita, né? Aí você é obrigado a ficar viajando dessa forma. Mas... o que temos? Ó, uma árvore para cortar. Não vi nenhum minério por ali. Voltem amanhã. Mais dando missão. Cara, tem missão? Não, né? Não. Bom, vou voltar aqui. Vou regar as plantinhas. Ah, tá. Sobre a agricultura. É um local que você, basicamente você investe dinheiro e depois vende por um preço muito maior, tá? Então imagino que seja o grande motivo para se usar agricultura primário seria esse, seria você multiplicar o seu dinheiro. Uma espécie de banco mesmo, sabe? Você pode comprar semente, se você tiver essa paciência de regar essas paradas todas, deve sempre compensar bastante. Ó, tem um tronco de madeira ali, uma pedrinha ali. Não vou nem perder tempo não. Achei. Vender alguns itens aqui. Vender uma pedra de ferro. Ó, carvão vale bem, ó. 63. Picada de abelha e favo de mel vai valer bastante também, tá? Com a certeza. Vender todos. Vale, olha só. Nossa senhora. Nossa, vale tudo isso. 620 por 5? Meu Deus, cara. Que grana que isso aqui dá. Aqui é o lugar que eu posso abrir das magias que eu tenho. A outra missão eu não vou conseguir fazer. Acho que eu vou dar uma dormida. Vou perder boa parte do dia, mas não ligo. Só pra recuperar a vida sem gastar dinheiro. Mas você vê assim, farmar abelha é bom, né? Por enquanto, aparentemente é a melhor coisa pra farmar aqui pra mim. Vamos ver o dinheiro que vai dar. Olha lá, ó, 625 por 5 favo de mel. Loucura.
Fiz isso pra agilizar a questão da quest, pra poder já plantar aqui também. Aí você vê que você pode acelerar o tempo, né? Fazendo isso pra poder colher as coisas, né? Ainda não tá no ponto ainda, tem que dar mais uma regadinha mais um dia. Se você não estiver preocupado em número de dias, você pode ficar farmando aí infinitamente, né? Molha tudo, vai lá, dorme, molha de novo, dorme, pronto, já tenho dinheiro, sabe? É uma coisa que eu não fiz, mas aparentemente é válida, né? Aparentemente valeria a pena pra quem tá querendo rapidamente juntar dinheiro sem ter que usar cheat. Sem usar... realmente, volte no dia seguinte, já deu um trigger de uma quest principal aí. Acho que vai destrancar pra eu ir pra outra cidade, mas vai ter uma missão antes. Pelo menos fazer isso pra eu poder mostrar o copy pra vocês. Ó, já peguei uma missão, visitar a fortaleza. Já tem mais uma missão aqui. Ó, esfera é uma coisa bem importante que eu vou usar lá no caldeirão do cara. Aí eu venho aqui na loja, olha só. Tem essa aba que eu posso... Tem que concluir essa missão. Aí eu vou poder trocar 10 almas vingativas, aquele item que eu falei que vale 50, eu acho, por uma dessas esferas. E aí eu posso aprender magias desse elemento, lá com o chalé do cara. Deixa eu ver o que ele tá falando pra eu fazer. Vou lá criar uma magia de água. Essa primeira magia eu nem acho boa também, tá? Essa primeira magia de gelo eu acho bem sem gracinha. Vamos lá. Então eu tô com 2 missões. Essa do chalé. É secundária, né? Ou não sei se é primária ou secundária. Dá pra ver essa distinção. Não dá nem pra ver direito aqui. Eu acho que quando é amarela é principal, né? Acho que azul é secundária. Aí as magias de espada e arco você destranca fazendo missões mesmo, tá? Na história principal do jogo. Não tem como fazer esse sisteminha aí de pegar e craftar. Meio que destrancar durante a história. Aí. Então aqui são as magias de fogo. Aí você vê que exige isso aqui, ó, 2 esferas de fogo. Essa exige 3 de fogo e 1 de vento. Essa exige mais uma coisa, parede de fogo, então tem que ter essa magia. 4 esferas de fogo. E 5 talismãs, que deve dropar de algum inimigo lá na frente. Essa de bolsa de moedas, pedra de sol, esfera de fogo e que tem a magia vórtice de chamas. Então essas 2 magias dependem dessas, né? Essa aqui destranca essa aqui destranca essa. Isso eu não tinha prestado atenção ainda. Aí aqui são de gelo, eu posso pegar essa aqui. Você vê que é muito similar a de fogo. 3 projéteis, só que os projéteis dele meio que não é reta, meio que em área, assim, meio que abre, então dificilmente acerta esse projétil no inimigo. Congela o inimigo, né? Feito. Mesmo esquema, né? 5 magias. Aqui de vento, 5 magias. Mesmo esquema. E de terra. Essa aqui é a primeira magia de terra, usa 2 esferas de terra e 10 argilas. É diferente. Ele exige só 1 esfera, exigiu 2 já. Então aqui você pode também marcar como favorito. Pode, marcar como favorito. Tipo, a próxima magia que eu quero destrancar é essa aqui. Aí você marca, ó. Então já vai estar lá marcado 2 esferas de terra para poder comprar, né? Ou você lembra também. Peraí, tem que bindar magia, né? Peguei a magia de gelo, não bindei. Ah, não, tá bindado automático. Esse aqui. Consigo soltar aqui? Eu vou bindar no right trigger, né? É magia. Outra magia, uma left trigger, outra right trigger. Mas eu não pretendo usar ela, não. Ela não é muito boa. Comparada de fogo, acho que ela não é tão boa assim, não. Então, uma missão tá ok. Agora falta visitar a fortaleza. Lá embaixo.
Deixa eu ver se daria pra sair por cima aqui. Ou ainda não. Daria. Tá. Eu vou tentar chegar num lugar aqui. Ver se vai dar, que é bem importante, tá? Foi demorar pra chegar nele. E é algo que teria acelerado muito o meu jogo. Ó, já tem uns inimigos também. Esses inimigos também dão uma grana boa, tá? Deixa eu matar todo mundo aqui, vamos lá. Lembrando que o certo, às vezes, seria matar os orcs, né? Pra eu dar o upgrade na minha espada. Mas ia matar muito orc, né? Olha, desviei em cima da hora, cara. Seiva. Acho que ele dropa seiva e argila. E argila usa pra várias coisas. Não lembro se é armadura, se é espada. Tá, eu vou tentar dar uma explorada aqui enquanto isso. Eu quero achar um lugar que é bem legal. Só isso? Não, né? Isso aqui é outra zona, né? Ah, plantação da floresta. Aqui é o lugar dos orcs. Ih, perdido. Deixa eu ver se eu consigo ter outra transição daqui. Eu acho que tem outra transição aqui. Ah, tem uma chest ali pra abrir. É como eu falei, eu precisaria matar 30 orcs pra dar upgrade na minha arma. Os upgrades basicamente duplicam seu DPS em via de regra, tá? Ó, tenho 13 já. É bastante, né? Mas tem que matar mais uns 15. Vou fazer, né? Compensa. Na verdade não, porque eu vou carregar meu outro save. Já tem ela. Vou explicar até a próxima arma já. Só ver se eu consigo explorar e chegar no lugar lá pra eu falar dele. Você vê que aqui é uma zona que tem 3 áreas ligadas, né? 3 áreas ligadas a ela. Isso, aqui. Ó, aqui dá pra salvar. Aqui é um lugar que eu farmei esses golems. Acho que ele que dropa argila, ali é um lugar de chave de ouro. Não lembro o que eu farmei eles, o tal da argila. Ó, aqui ó, a próxima dungeon, provavelmente que eu não fiz ainda, eu acho. Eu não lembro de ter feito. Amber vale bastante esse tal de Amber. Dropa desses bichinhos que eu tinha matado ali. Ai, caramba. Cara, ó o azar. Ó o azar. É um negócio que envenena. Simplesmente eu tomei um poison de graça aqui. Foi quase a minha vida inteira. Só isso. Muito obrigado. Ah, eu vou tentar ir pra cá, que eu acho que o caminho que eu quero é pra cá. Tá fechado. Porque aqui é um local, que seria essa zona de cima, e você consegue minerar prata, ouro e bronze. Mas infelizmente tá trancado ainda, destranca com alguma missão. É toda a diferença, entendeu? Até ali você não consegue ter uma forma boa de minerar ouro, prata e bronze. Chegou ali, você consegue farmar rapidão. Fazer upgrade em ferramenta, né? Até chave, talvez, se você quiser. Ó, aqui é um local que já tem os inimigos mais fortes ainda. Né? Eu tô com a arma inicial, não deveria estar aqui. Mas só pra mostrar pra vocês até onde dá pra ir, né? Em relação ao mapa. Ó, mais bichos. Vários danos em área muito loucos. Aqui eu acho que eu farmei esses bichos pra pegar... armadura melhor, não lembro. Foi. É o certo, eu acho que eu ir pra outra cidade. Mas de qualquer forma, assim, em relação ao gameplay também da campanha, acho que já deu pra entender, né? Como é que é o esquema, vai fazer as missões. Teria que ir lá, fazer a missão e pá, e continuar. Vamos lá, vou ver se eu morro aqui já. Conforme for, eu já carrego meu outro save, testo o co-op local um pouquinho.
Mesmos inimigos. Aí tem uma transição aqui. Aqui é um local sem saída. Tem um pozinho desses de área, sabe? Os inimigos também diferentes. Aqui é bem rapidão, ele ataca muito rápido, quer ver? Esses, ó. Ó, ele ataca muito rápido, olha lá o bicho. Já matei ele no meu outro save. Pelo menos uma vez, demorou pra caramba. Eu vou só chegar num lugar aqui. Ele acho que ele tem um waypoint. Eu consigo voltar sem morrer, mas se bem que essa vida minha aqui eu gastaria muita grana. E curando, né? Não compensa. Mas acho que deu pra entender a proposta do jogo direitinho. Ó, chave de cobre. Hook. Aí quando você vai explorando, ó, você vai matando inimigos muito diferentes. Sempre você vai ficar com o inventário cheio, né? Porque você vai pegando cada inimigo dropando um item diferente. E rapidão você fica cheio aí, ó. Outro waypoint, aqui uma chave de ouro. Aí aqui eu já consigo teleportar para os lugares. Posso morrer aqui mesmo. Aí eu vou só começar a ir em direção à cidade, só para ver o que ele pede, tá? Mas ele vai pedir alguma missãozinha. Pronto. Ó, morte. Importante mostrar o que acontece quando morre. Acho que não perde dinheiro, não perde nada, só perde tempo. Dá um autosave, passa o dia. Você acorda às 7 horas da manhã no dia seguinte. Aí tem um teleporte para base instantâneo também, né? Pode ser usado dessa forma se você não se importar em... Ah, quero zerar com o menor dia possível, ó, vou jogar, vender cada um desses. Ó, você vê que o Amber vale 1000. Cada Amber vale 1000, gente. É muita coisa. É. Mel vale bem também, ó. 350 cada um, mais ou menos. Hook vale uns 300 cada um também. Nada mal, né? Nada mal. Vou tentar... Posso colher já? Posso colher, né? Aí tem duas formas de colher. Ou você vai pegando um por um, ou você pega a foice ali, equipa e bate ela, tá? E colhe em área. Aproveitar e entregar essa missão. E aí eu vou em direção à próxima e aí eu já saio do meu save e entro no outro save. Não adianta nada que eu vou perder o save, não tem problema, né? Tô fazendo isso pra salvar o jogo, tô fazendo só pra mostrar pra vocês. Ó, ele fala, você pode vender as sementes sozinha ou usá-las pra criar comida. Aí que eu posso comprar sementes. Aí ele fala do dia de colheita de cada um delas, né? E aqui depois de outra missão você destranca essas sementes mais caras ainda, tá? Então por isso que eu falei, é um investimento, né? É uma forma de fazer o dinheiro render. E também você pode usar para craftar essas coisas e vender subprodutos, né? Ó, ainda não destranquei isso aqui. Ó, vai usar maçã e farinha para fazer. Deve valer pra caramba para vender isso aqui. Eu nunca testei muito, mas... em tese, vai valer a pena, né? Ó, o coração vendo por 15 e compro por 30. Não sei se tem essa relação de metade sempre, né? Esse é um vendedor que é só de armas, né? Ele não vende armadura. É um outro vendedor que vende armadura. Mas vamos lá, vou em direção à próxima cidade. Andando normalmente. Só pra ver o que vai acontecer. Vou pedir que eu não lembro mesmo. Faz tanto tempo já, tantos dias que eu joguei isso aqui. Eu acho que eu peguei esse jogo umas 2 ou 3 semanas antes do lançamento, então já esqueci muitas coisas. É como eu falei, teve algumas atualizações, né? Não sei exatamente o que mudou. O que eu dei de sugestão, que foi a história de pular diálogo, não mudou, pelo visto. Eu achei meio cansativo, realmente, o diálogo em alguns pontos. Especialmente tem que ficar apertando o botão A, podia dar pra segurar, sei lá. Ou usar um botão de trigger. Tá, só tem esse caminho agora. E aqui. Não, ele é pra cima. Posso ver que uma abelha desistiu de mim e a outra tá vindo, né? Então elas vêm até certa distância.
Muralha externa do forte. A gente tem que chegar aqui de manhã, tá? Outros horários, senão eles não deixam você entrar. Acho que era só isso. Só tinha que chegar no horário mesmo pra poder entrar. Aí. Ali é o vendor de armadura. A tigresa é a comandante do local. Ou o comandante, não sei. Parece mulher, mas vai saber, né? Sim, senhora. Ok, mulher. Muitos emojis. Vamos lá. Vou mostrar aqui o vendedor de armadura. Então, olha só. Eu tenho dois lotes de armadura. Eu tenho armaduras pesadas e armaduras leves, tá? Então, a armadura leve, ela dá foco em defesa mágica e dá menos vida do que a outra, tá? Você vê que ela dá 30 e a última dá 450. Essa aqui é a primeira dá 40 e a última dá 600. Só que essas duas últimas, elas reduzem velocidade de movimento. Então, no geral, essas aqui são focadas em personagem corpo a corpo, né, que vai usar espada, e essa aqui seria mais adequada para alguém que vai usar arco e flecha. Tá? Eu diria isso. Não é uma regra, né? Você pode colocar isso aqui e aí pegar mais tanque e equipar um item que dá move speed, né? Enfim, para counterar essa perda de velocidade, né? Ou andar rolando e ignorar também isso aí, né? Aí aqui eu tenho capacetes, ou acessórios, né, na verdade. Esses aqui são capacetes, equipamento de cabeça, e esses aqui são acessórios. Aqui tem um íconezinho ali em cima que é igual, né, de acessório, não de capacete, isso me confundiu. Então, a capacete é a mesma coisa, olha só, eu tenho o capacete aqui no final, que ele usa chapéu de cogumelo, então ele é um upgrade deste aqui. Então faz esse, depois vai pra ele. Esse aqui é um upgrade desse. Então faz ele e depois esse. E esse aqui é um que faz direto. Aí você vê que tem uns dando defesa física e outros dando defesa mágica. Eu acho que seria interessante eles intercalar, né? Tipo, eu tenho uma armadura que é defesa física muito alta, então vou pôr um capacete de defesa mágica. Ou o contrário, eu vou fazer uma defesa física e em combate defesa física aqui por ele. Não sei se o jogo exige tanto assim, né? Mas são estratégias que você pode ter. Aí aqui tem os acessórios, o recuperamento de roubo de vida. Só farmar asinhas de morcego, né? Que dá pra craftar ele. Você vê que custa uma grana boa, né? Também. Ó, já tem um que dá move speed, 10%. O upgrade dele dá 30%. E o último upgrade dá 50%. Aí aqui eu tenho outro upgrade de 10% e 15% de penetração física. E um outro upgrade de 10% e 15% de penetração mágica, né? Pra causar mais dano mágico para a armadura dos inimigos. Aí aqui é igual do outro, né? Pra craftar lingote ou chaves, é a mesma coisa, né? Mas basicamente esse é o vendor de armaduras, que é característico dessa cidade. Não sei se tem mais cidades com outros vendors, tá? Não cheguei a chegar em outra cidade ainda. Eu acho que eu tava pra chegar e não finalizei a quest. Ó, aqui tem coisa diferente na loja, com missões próprias. Ó, aqui vão usar outros recursos, ó, abacaxi, farinha, repolho, tomate, carne crua, né? Talvez valha a pena vender esses itens ou usar mesmo. Ó, mais um item aqui pra eu pegar. Ela vai dar uma missão. Vou levar o pacote para alguém. Aí aqui tem um waypoint, olha só, já destranquei o waypoint. Então eu consigo rapidamente viajar entre uma cidade e outra agora, né? Já encurta um pouquinho, pelo menos, esse trânsito entre as cidades. Até para você ir direto nos NPCs de craftar arma ou armadura, né? Então já facilita um pouquinho o jogo nesse aspecto. Ela mandou entregar isso pra quem? Nem lembro, mas tá bom. Vai, é só terminar aqui. Opa, quase eu comprei um negócio sem querer. Ela falou que o felpudo dropa uma maçã. Eu precisaria pegar a maçã, 10 maçãs, não é? 10 maçãs. Eu acho que eu guardei 10 maçãs em algum lugar. Se não tiver no meu inventário, eu posso ter guardado lá embaixo, mas tá bom, né? Vou só dar um save aqui por... Vou olhar a chest e dar um save. Só pra ver se eu guardei 10. Eu acho que não cheguei a pegar 10. Aí eu poderia refazer aquela dungeon, né? Que tem os morcegos e tal, e no final tem aquele boss.
para farmar mais. Ó, tem 12. Eu já conseguiria craftar, finalizar a missão, ó, né? Então é interessante tentar guardar alguns itens às vezes nas chests, porque às vezes eles podem ser usados para uma missão. Mesmo que seja um item que não seja usado no upgrade, né, que vai ter estrelinha, você pode... eu tô no dia 30, no meu save de 8 horas de jogo. Né, então devo ter enrolado bem, né? Mas tá bom. Vou sair aqui para a tela inicial. E vou testar o co-op local. Eu tô só com o controle conectado, eu acho que ele não vai deixar, tá? Vou ter que plugar um segundo controle, eu acho. Vamos testar que eu não lembro, talvez mexeram nisso, esses updates aí. Foi. Então vamos lá, cooperativo local. Ó, tô apertando, você vê que ele fala qualquer tecla. Mas ele é meio malandro, e ele não deixa eu apertar qualquer tecla. Ele quer que eu aperte um botão, tá? Ele tá sendo bem sacana. Ele não deixa. Você vê que é meio bugado, né? Então eu vou ter que plugar um outro controle. Será que ele vai deixar? Vou ter que reabrir o jogo. Realmente vou ter que reabrir. Não é todo jogo que deixa você plugar o controle. E funciona. Esse pelo visto não. Tá meio comum isso, entendeu? Mas esse aqui, particularmente, não tá deixando. Vamos reabrir o jogo. Bom, gente, reabrindo o jogo. 2 controles plugados, agora tem que dar certo. Co-op local. Pronto. Vou pegar o meu outro save que tem mais coisas. Não vai ter muita coisa a mais não, sendo bem sincero, tá? Eu não sei o que eu fiz nessas 8 horas, mas não rendeu muito não. Então, vamos lá. Esse personagem, inclusive, vai estar peladão, tá? Porque eu joguei todos os itens dele e joguei pro outro. Era meu amigo que tava jogando de arco, né? E eu peguei o arco dele pra usar o arco, dei upgrades e tal. Não dei upgrade em espada, então tô usando o arco mesmo com uma armadurinha. Não tem um capacete, você vê, eu não peguei aquele capacete de chifre. Ó o número de missões que eu fiz. Olha que legal, ele fala em que dia que concluiu, olha só, que legal. Então você vê que é muita missão, né? Relativamente muita missão. Ó, demorei muito pra visitar a Fortaleza, tava jogando em co-op nessa altura aqui, a gente enrolou pra caramba. Então todas as missões que eu tinha feito ali agora, fui fazer já era 7º, 8º dia. Ó, 9º dia, tudo já fiz lá. Fiz correndo aqui, já fiz. Teste de cultivo, 11º, é verdade, tava enrolei pra caramba mesmo. Fiquei jogando à toa, matando bicho, morrendo. Enfim, é isso aí. Aqui é uma pousada, não vou dormir. Se não tem a fazenda aqui, você dorme na pousada, né? E o que eu vou mostrar? Primeira questão, inventário e tal, ó. Você vê os 2 players conseguem gerenciar o inventário juntos, né? Mas se um player abre o inventário e o outro tenta afastar, ele teleporta o player 2 pro lugar do player 1. Vamos fazer o contrário para ver se funciona? Player 2. Ó, o player 2 é automaticamente teleportado pro player 1. Então o player 1 é mais importante que o player 2. E efetivamente não consegue se afastar, enquanto o player 1 não. Se o player 2 estiver parado, o player 1 consegue avançar numa boa no jogo. Tá? É uma diferença bem grande. Eu vou, ó, pra fazer transição de tela, não. Tem que estar os 2 presentes. Então, o primeiro ponto seria esse, né? Agora eu vou mostrar, claro, a morte. Uma zona que eu não mostrei no meu outro save. Essa diferença de vida entre eles é por causa da armadura, tá? Nossa, errou. Não lembro das minhas skills. Ó, morreu. Quando o personagem morre em co-op, você vê que fica automaticamente esse contador em cima dele. Você não consegue reviver ele, ele revive sozinho, tá? Não matei esse bicho, ele é um chefe, né? Tô envenenado, minha vida tá arregaçando. Ó, eu tô com um negócio que rouba vida. Mas você vê que é tipo 1 de vida por ataque, né? Ó, o talismã é usado pra alguma coisa lá de magia, né? Que usava talismã.
Vai spawnar o player 2 daqui a pouquinho. Aí, spawnou no lugar dele. Com metade da vida. Não perdeu nada. Mas você vê que é um respawn demorado, né? Se o player 1 morre, eu acho que o player 2 não pode se afastar, entendeu? Enfim, co-op é isso, né? Cada um vai ter os itens. Aí o legal é que você meio que ganha o dobro de inventário, né? No co-op, porque você pode carregar o dobro de itens. Aí você fala, deixa que eu leve esse item. Aí outro player pode vir aqui, ó, pega aí os trevos, né? Tem o botão largar, tá vendo? Aí você larga. Aí outro player deixa que eu pego os trevos. Então você consegue levar o dobro de itens, né? Fazendo esse esquema. Isso é uma coisa que é bem legal. Especialmente no começo, quando você tá explorando muito e o inventário é meio pequeno, né? E você pode também passar itens, tipo, você tá igual esse cara tá sem até nem arma equipada, né? Mas tipo, eu tô com uma outra arma aqui, você quer levar essa aqui? Então leva, entendeu? Ó, eu tô levando automaticamente a minha picareta e o machado aqui comigo. Eu já tenho meus inventários com upgrade, o player 2 não tem, ó. Ele tá com inventário pequeno ainda porque eu não comprei pra eles upgrades de inventário. Os upgrades são bem caros, tá? O último dele foi 10 mil de dinheiro. Não lembro se tinha mais alguma coisa, acho que só dinheiro mesmo. Acho que o primeiro foi uns 4 mil, o segundo uns 10 mil. Por isso que eu tô meio pobre desse jeito. Aí, ó, os preços de venda dos itens que eu tô carregando. Nada caro aqui comigo, tá? Já deve ter vendido tudo que era caro. Aparece o player 2 também, os preços de venda. E morreu. Né? Basicamente isso, o co-op não vai mudar muito o jogo. Acho que é mais interessante o melhor player ficar, ó, não consigo fazer transição de tela enquanto o cara estiver morto, isso eu não sabia. Não tem uma forma de acelerar. Não tem um dropout, parece. Tem um dropout. Essa magia é muito forte, essa do arco aí. A da parede de fogo, ela é meio que para o inimigo não te seguir, entendeu? Ela não é tão útil. Ó, aí o player 1, ele tá usando tanto o joystick quanto o teclado e mouse, tá? No caso aqui. Realmente, você não consegue fazer transição de tela com outro player morto. Infelizmente. Quase morri. Ó, não consigo fazer transição nem com ele encostado. Nem com ele encostado morto aqui dá. Eu acho que eu tô no terceiro arco, mais ou menos. Bom, é isso. Em relação ao co-op, não vai muito além. O restante das coisas é igual, ó. Missões. Mostra até as concluídas, mesmo tendo concluído sozinho, né? Cada um tem seus stats, magias equipadas, não dá pra trocar aqui no meio, né? Tem que ir lá na cidade. Então você tá, tô com arco, vou trocar pra espada, né? Como tem slot meio limitado, não é tão fácil você ficar alternando, né? A não ser que faça como esse player que tá com uma skill de espada e uma skill de arco. Aí como eu falei, olha que legal, ele consegue rebindar aqui, ó, você vê que tá certinho. Esse player tá com controle de teclado, e esse aqui tá só com controle, e você pode rebindar os botões, né? Isso eu achei muito bacana. Gostei muito dessa forma que eles fizeram de dentro do jogo tá os botões, né? E não nas opções do jogo. Achei muito massa mesmo. Porque aí dá os dois pra jogar no controle e eles terem bind diferente, né? Nem todo jogo vai permitir isso. Ó, aí o teleporte ajuda nisso, né? Mas não é algo tão simples, né? Tão instantâneo, tão imediato. Aí o legal do player 1 meio que fica secundário também nisso, né?
Esses danos diferentes são críticos. Tem esse efeito a mais aí. Aí você vê mais rápido o player ir pro outro lado do que ir andando até o player 1, né? Que ele teleporta pro player 1. Aí o teleporte. Vamos ver. Ó, um player deu trigger mesmo longe do outro numa boa teleporte. É basicamente isso, cada um com seu inventário, o dinheiro é compartilhado, né? O tempo é compartilhado. Se os dois morrem aí... Ah lá, o vendor. Então olha só, ele vende minérios. Caro, né? Esse casco aqui é que eu comprei lá, que eu dropei daquele bichão. Então você vê que eu poderia vender ele em tese por 2.500, né? Sementes. Ó, 2 itens meio que finais do jogo, parece, né? Muita grana e mais o item. Os itens de bronze inicial para o equipamento. Caso cada player queira ter um. Tem uma cópia, né, para cada player. E os upgrades de mochila. Um custa 3.000, o outro custa 10.000. É isso mesmo. 3.000 e 10.000, não é 4.000, é 3.000 primeiro. Então primeiro libera a primeira linha de equipamento, né? Essa linha e o segundo 3.000 e esse aqui 10.000. Bem caro. No co-op é pior ainda, né? Porque... você não vai conseguir farmar o dinheiro no dobro da velocidade, né? Tem o tempo de deslocamento, tem o tempo de respawn nos inimigos. Os custos são o dobro e o farm não é o dobro, entendeu? Então, a não ser que você foque muito na fazenda, fazer o esquema de plantar as coisas bastante, dormir, né? Pra ter esse capital a mais aí, porque senão é violento, cara. É muita diferença, já é caro, eu achei, pro single player, pelo menos por agora, onde eu tô. Olha o tanto de item no inventário, cara. Tem uns à venda aí que eu não tinha vendido, ó. Eu coloquei pra vender pra ver quanto vale, né? Chave de prata. Chave de prata vale 200. Bom, acho que é isso. A gente deu pra ver um pouquinho o jogo. Deu pra testar essa parte de crafting, de fazenda. Ó, aqui eu tenho umas ferramentas que já estão de prata, né? Que aí tem uma área maior ou uma efetividade maior. Mas não investi muito, realmente eu fiz bem pouco essa parte de farming, fiz na medida da necessidade mesmo. Pouca coisa eu comprei pra plantar e vender, assim, não tive muito esse uso, mas assim, realmente dá uma grana boa, só que leva dias. A questão é que você pode dormir pra agilizar esse processo, né? Se não tem um limite de dias, tranquilaço, né? Acho que deu pra conferir bem a proposta do jogo, não vou dar save nisso. Essa questão também tem que tomar cuidado, tá? Quando você for parar de jogar, ou você tem que dormir, ou você tem que voltar na casinha ali da save, ou em algum outro local, né? Senão você perde o último save que o jogo deu, né? Ou morrer, enfim. Senão o jogo não salva. Então é isso, gente. Isso é o Kytaria Fables. Eu mostrei aqui cooperativo local para 2 jogadores, né? A única forma de jogar online seria com Steam Remote Play Together, ou Parsec, ou algum programa similar, né? Pra fazer o streaming para outro player e ele mandar os inputs dele. No caso, eu precisaria de um controle para cada jogador. Né, o jogador num local e o outro no outro tendo controle também, a não ser que você use um controle virtual, alguma coisa assim, mas é um jogo que é feito, né, especificamente co-op, pensando em controle. Ainda não deram essa opção de um player no teclado e outro player no controle. Acho que até podiam, né, não custava nada, eu acho. O jogo já tem suporte relativamente bom para controle e mouse, teclado e mouse. Enfim, acho que eu vou apresentar bem a proposta do jogo, o sistema de progressão dele, como é que é esse foco do farming, né, que ele tem, do grinding aí que ele tem relativamente alto. Vocês viram lá no exemplo da missão de abelha, né, que eu fiz. E aí é algo que você vai fazer bastante isso, entendeu? Pra agilizar, senão você vai demorar muito pra conseguir os upgrades, né? Vai ter que passivamente, toda vez que eu passar aqui, matar umas abelhas. E várias zonas não tem abelha, então você não vai ficar, né? Se você for explorando o mapa, você não vai ficar matando os mesmos inimigos. Você vai pegar itens diferentes. E ainda vai acontecer do inventário ficar cheio. Então é uma coisa que eu sofri muito no começo do jogo, porque eu ia explorando toda hora e matando bicho, e não prestava atenção nesse detalhe, né? Jogar coisa fora, saber o preço. Então tentei dessas dicas pra vocês, de coisas que eu aprendi nessas horinhas de jogo que eu peguei aí. São muitas missões, tá? Realmente acontece muito um tempo no jogo que você fica meio que preso entre as missões, tendo que fazer um grind de várias coisinhas pra avançar com elas, pra aí poder avançar na história. Então achei meio lento até esse processo, como eu falei, né? Esse tempo todo de jogo eu nem fui na segunda dungeon ainda. E óbvio que eu enrolei, devo ter perdido umas 2, 3 horas que seja à toa, mas mesmo assim, né? 5 horas e não ter ido na segunda dungeon. Sendo que na primeira hora eu fui na primeira dungeon, né? Meio fora de proporção. Então algumas coisas na progressão dele eu achei meio falhas, assim, né? Mas então é um jogo que você não pode querer jogar, vou zerar rápido, entendeu? Porque senão você vai se frustrar um pouquinho
porque eles dão essa enrolada, abrem muito, uma hora abrem umas 3 missões secundárias, ou primárias juntas, não sei. E é tudo assim meio distante uma da outra, meio demorada. E aí meio que empaca um pouco o progresso do jogo, entendeu? No começo ele começa com um progresso rápido entre as missões. E do nada ele abre um mundo pra você quase inteiro. E o negócio não anda, sabe? Fica meio enrolado. Eu acho que eu tava abrindo um caminho pra uma outra dungeon ou pra uma outra cidade, não lembro. Se chegou a ser uma dungeon e um boss no final, acho que não. Mas eu tava meio que a caminho, sabe? Ali onde eu parei de jogar. E é bem naquela parte que eu falei do lugar de minerar as coisas. Você abre uma dungeon ali, um caminho ali. E aí eu fui até o final, voltei. Aí eu tenho que ir lá de novo pra atravessar o lugar. E aí eu vou ter acesso à área superior. Não sei se tem outra cidade, ou se vai ser uma dungeon, o que vai ter lá. Mas é isso, gente. Isso é o Guitar Fables. Espero que tenham curtido. Fica aí a dica. Como eu falei, é um action RPG bem light, né? De certa forma. Mas ao mesmo tempo ele é hardcore, porque o grind é violento. Então você tem que se planejar, você tem inventário limitado. É uma parte meio com um mini Stardew Valley, com foco bem secundário na questão de agricultura, né, de fazenda. É uma fazenda bem provisória mesmo, só para extrair coisas. Não é para árvores permanentes, né, não tem animais, né. Seria meio estranho você ter animais, né, sendo que todo mundo é animal. Enfim, bem secundário mesmo, como eu falei, mais o foco de ganhar dinheiro e craftar algumas coisas. Mas mesmo assim realmente dá um trabalho maior do que o usual dos outros jogos, que é meio que óbvio, né, o caminho de progressão. Nesse aqui a progressão é meio travada. Se você não fizer uma rota, não fizer uma rotina de farm, a progressão demora muito, né, para você liberar um próximo tier de arma. E aí o dano duplica, né? Então é tudo meio devagar, não tem aquela progressão gradativa do Action RPG, né? E aumentou 10% de dano, aumentou 5%, aumentou 50%. Não, do nada você aumenta 100%, mas demora, né? Então você tem que focar nisso realmente para conseguir progredir o mais rápido possível, dentro das possibilidades do jogo. Compensa muito, né? Focar nisso. Tá faltando dinheiro? Foca em farmar, recomendo. Faz o esquema da fazenda de dormir, que eu falei. Vai valer a pena, entendeu? Você vai estar poupando o tempo de jogo. Se não faz igual eu, vai levar 8 horas, não vai ter andado nada no jogo. Vai estar com equipamento defasado. E aí o jogo demora mais ainda, né? Especialmente aqueles boss do mundo aberto, lá demoram muito se você não tem uma arma upada suficiente para matar eles, né? E cada upgrade é o dobro do dano, então, relativamente falando, né? É bem interessante. A armadura foi uma coisa que eu deixei bem secundária. Você vê que eu nem fiz capacete, nem achei aquele capacete lá no meu save, né? Meio que deve ter passado pela chest e não vi. Então a exploração do jogo também é meio recompensada, né? Você prestar atenção onde tem chat, onde não tem, memorizar onde tem as chests com chave, né? Ou anotar em algum lugar para não passar perdido isso depois, né? Poder abrir elas. Provavelmente vai ter equipamentos, né? Nessas chaves de outras cores, de outros tipos mais raras. Pode muito bem valer a pena. Então seria interessante, igual eu li que tem acesso ao lugar que farma minério, fazer chave de ouro, abrir esse lugar com chave de ouro, né? Provavelmente valeria a pena. Mas eu não tive essa disciplina de fazer isso. Eu quis explorar o jogo, avançar na história e acabei que não avancei quase nada. Enfim, é isso. Fica aí a dica. Guitar Fables, cooperativo local. Para 2 jogadores, vou acompanhar se tiver atualização. New Game Plus geralmente vem com atualização depois, né? Não sei se vai ter New Game Plus, não sei que eles liberem novos shares de itens, né? Algo assim, porque o jogo não tem nível, né? Então já fica meio limitado. Mas no mínimo poderia ser os inimigos todos escalados para os últimos equipamentos, né? No mínimo. Vocês viram que não tem seleção de dificuldade, parece, né? Então é um jogo que tem uma dificuldade só, por enquanto, né? Não sei se precisaria de um modo de acessibilidade. E o grande problema em relação ao Action RPG são 2 coisas, né? Primeiro, essa demora para você passar de tier, né, do equipamento. E aí fica muito tempo com o mesmo dano, mesma vida. E segundo, né, quando você enfrenta um inimigo com um equipamento abaixo, é muito difícil o jogo, né? Então, quem querer explorar antes, né, do que deve, igual eu fui ali nas zonas meio mais avançadas, vai sofrer bastante no combate, né? Vai demorar muito. E aí fica meio chato, né? Igual eu matando aquele inimigo com muita vida lá com a arma inicial. Então é algo que o jogo é meio estranho, sabe? Ele tenta ser simples, mas ele cria uma complexidade a mais pela inviabilidade da progressão dele, eu acho, sabe? Mas funciona bem, só é meio fora do usual mesmo, né? Geralmente a gente tá acostumado com uma progressão mais mastigadinha, né? Mais progressiva, mais vários degraus, e esse aqui são vários saltos, né? Tipo, vários andares mesmo, né? E demora muito entre um e outro. Mas aí você tem que focar, realmente tem que usar isso a seu favor para não ficar muito maçante. Então é isso, a gente fica a dica. Valeu, falou e até a próxima.